vamos falar sobre a ligação entre os bens digitais, o direito personalíssimo e os direitos autorais. Meu nome é Lorena Cassolato e eu vou explicar um pouquinho sobre isso. Bom, tudo isso surgiu basicamente de um conceito doutrinário sobre a herança digital. O que seria isso? Seria a respeito principalmente dessa nova classificação de bens que a doutrina traz. Que seriam os bens incorpóreos, visuais e digitais, que se tratam basicamente de bens como carteira digital, os criptoativos, plataformas de mídias, redes sociais e bens de valores. Isso é bem amplo esse ramo e ele está aumentando cada vez mais os tipos de bens classificados. O principal ponto é que ele não tem nenhum tipo de base. A LGPD e o Marco Civil da Internet não falam nada a respeito. É importante tratar que o que é utilizado como ferramenta base? O artigo 1857 do Código Civil, porque ele fala sobre que a pessoa basicamente, no seu parágrafo 2º, são válidas disposições testamentárias de caráter não patrimonial, ainda que o testador somente a elas tenha limitado. Ou seja, o testador pode testar sobre tudo, ele pode testar do seu terreno, mas ele também pode testar sobre o que será feito, por exemplo, com sua conta do Instagram. Muitas das contas de redes sociais hoje são rentáveis financeiramente, elas têm um valor econômico que pode ser até aferido. Por exemplo, aqueles influenciadores digitais como o Whindersson Nunes, que tem milhões de pessoas seguindo eles. É uma alta fonte de renda, uma alta fonte de venda. Se aquilo for excluído e vendido já com milhões de seguidores, pode dar muita rentabilidade para uma empresa ou para uma nova pessoa. Um grande ponto que essa falta de legislação traz muitos problemas jurídicos, que a gente acaba dependendo muito da jurisprudência. E a jurisprudência é muito instável, porque em um processo pode dar procedência em uma coisa, no outro pode ser improcedente, pode dar divergências no resultado final do processo para as mesmas questões. Principalmente, por exemplo, nesses casos de criptoativos. A gente às vezes pode ver uma concessão para o acesso à senha, umas vezes uma não concessão, ou vai ser necessário a troca da titularidade formalmente. Não temos nenhum tipo de base a respeito disso. É algo muito abstrato, uma coisa muito nova ainda também. Porque nunca se pensou que isso deveria ser regulamentado. Mas agora a gente já está vendo uma necessidade. Quando a gente para olhar, por exemplo, o direito à privacidade, se eu vendo essa conta, as conversas de chat, elas ainda são registradas. Isso pode violar não só o direito do decujus, quando suas mensagens trocadas, quanto o direito de terceiros, por uma coisa que o terceiro conversou naquela mensagem. Outra coisa também, e-mails e tudo isso é direito personalíssimo da pessoa. Mas, de certa maneira, seus herdeiros também poderiam ter acesso, assim como eles têm acesso a cartas e livros antigos. A questão dos direitos autorais, ela já está bem regulamentada. O INIP e o IBDA, eles fazem esse tipo de regulamentação, e os herdeiros só têm acesso à questão de poder ou não poder, de utilizar esses direitos autorais, que são sobre o que a pessoa realizou durante a sua vida. Pessoas públicas, sobre as suas obras artísticas, obras de audiovisual, textos, não sobre a pessoa em si, o seu direito pessoal, que aí a gente traz também outra questão, o direito de personalidade, quanto, por exemplo, a essa honra e imagem dessa pessoa. Não é porque o decujus ele faleceu que ele perdeu todos os seus direitos, ele ainda tem direito a manter a sua honra, a manter a sua integridade, a manter tudo isso durante a sociedade, e os herdeiros podem entrar com uma ação contra alguém que tenha violado ou falado, disposto na internet ou em qualquer lugar, difamando essa pessoa, coisas assim. É importante que nesses aspectos a gente já tenha uma certa regulação, só que a falta da regulação também de como isso consta, desses tipos de bens, acaba afetando muito. Por quê? Por exemplo, essas contas que são rentáveis, elas estão crescendo cada vez mais, essas contas em Instagram, em Facebook, e elas podem sim afetar em diversos aspectos o direito pessoal daquela pessoa que possui aquela conta. Ela quer excluir, ela quer manter em sua homenagem. A gente tem que sempre lembrar dos direitos da pessoa, dos direitos personais. O que ela desejava? Ela desejava que fosse feita uma propaganda dela depois que ela morresse? Ela desejava que fosse feita tal coisa com a sua rede social? Tudo isso deve ser pensado e deve se pensar como a gente vai tratar esses bens e como a gente trata o que a pessoa desejava, os direitos pessoais e os desejos internos. É isso, muito obrigada.